Pronto, começou. E como eu disse, a aula de hoje estava planejada para a gente tirar todas as dúvidas e para a gente voltar também a alguns temas que ainda são... Vocês ainda têm dificuldade. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. A Carla Milena, ela estava com dúvida sobre citação. E aí eu estava explicando que a gente tem, para conseguir embasamento teórico, a gente tem disponível no portal do aluno duas bibliotecas, dois softwares de biblioteca. A gente tem a biblioteca virtual e a gente tem a minha biblioteca. E aí, deixa eu botar novamente aqui para os demais visualizarem. Dentro do portal do aluno, né? No portal de vocês, claro, meu como professor, eu não vou conseguir abrir uma das bibliotecas, mas aqui em biblioteca você tem acesso aos livros digitais e a minha biblioteca. E ele tem um acervo bem legal, tá? Vocês podem estar utilizando para usar, embasar o trabalho de vocês, trazer as referências necessárias. Além disso, para quem tem dificuldade de achar referências, não está conseguindo achar livros ou achar autores para corroborar com a escrita de vocês, vocês podem estar vendo no Google Escolar, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, vocês podem pesquisar por tema. Eu recomendo procurar sempre referências mais recentes, tá? Eu sei que nos teóricos clássicos, realmente são os antigos, a gente vai ter obras aí de 1996, a gente vai ter obras mais antigas. Quando a gente está falando de teoria clássica, né, realmente a gente vai utilizar, vai usar referências mais antigas, tá? Mas, dependendo do que a gente for tratar, a gente dá preferência de procurar em artigos mais recentes, no mínimo 3 anos, dependendo da pesquisa, a gente pega até 5 anos. Utilizar também, no mínimo, 5 referências, tá? A gente não focar lá em 2 autores apenas. E aí, aqui no Google Escolar, você consegue pesquisar artigos científicos, periódicos. Deixa eu colocar aqui um tema. Gestão de pessoas. Não, acho que você não roubou, não sou um robô. E aqui no Google Escolar, vocês têm alguns livros, tá, disponíveis, que a gente pode verificar. Aqui é um livro de Chavenato, 2008. A gente vai ter alguns periódicos, tá? E aí a gente pode filtrar aqui pelo período, se eu quero a partir de 2022, se eu quero algo mais recente ou não, algo mais de 2026, ou sem período específico. E aí eu posso utilizar alguma dessas pesquisas também para embasar. Porque a dúvida aqui da colega foi que ela não estava conseguindo encontrar livros completos para poder estar lendo e colocar como referência, porém tem citação dos autores em outras obras. No caso dessa pesquisa, a gente tem aqui, deixa eu ver, aqui na introdução, tem alguma citação aqui. Aqui ele cita Araújo, Gevenato e Lemer. E aí, se você quer utilizar essa ideia, você pode estar utilizando o APUD. E aí, o que seria o APUD? Ele é a citação da citação. Então, você não precisa se prender na obra original. Se você não está conseguindo encontrar o livro completo, o artigo completo, você pode utilizar o APUD. E aí, eu vou mostrar aqui rapidinho como é que a gente faz para utilizar. Eu coloquei no chat da última aula um link, né, de como, que tem explicando o que é o APUD, de como é que você faz para utilizar, mas eu vou abrir aqui rapidinho para a gente dar uma olhadinha. Pronto. Aqui nesse link que eu compartilhei com vocês, ele dá algumas instruções de como a gente vai utilizar corretamente o APUD.
O APUD, ele nada mais é, assim, se a gente for traduzir, ele significa o citado por ou dito por, né? E aí a gente vai usar para esses casos em que a gente não acha a obra original, mas a gente quer trazer para o trabalho de pesquisa da gente essa referência. E aí, como é que a gente utiliza, né? Vamos ver aqui como exemplo. Ele traz um exemplo aqui que eu acho bem bacana, porque ele bem descritivo mesmo. Exemplo, se eu exemplificar, imagina a situação. Você está lendo um autor X, e esse autor ele vai citar ideias de outro autor. E aí você não tem acesso à obra completa do autor original, mas você precisa dessas ideias do autor da obra que você está lendo. E aí no APUD, ele tem aqui uma ordem. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Se a gente pensar na citação aqui de Bagens a Pude Coelho, aqui eu digo que. Cadê? Aqui. Aqui eu vou citar entre autores, eu vou colocar o APUD. Então, eu vou colocar o meu autor citado por, e aqui o autor que eu estou lendo, e o ano. Eu queria um outro link que ele explica melhor. Ele tem um quadrozinho especificando. Deixa eu ver se aqui tem algo mais específico. Aqui ele explica melhor. Aqui eu tenho acesso ao texto de Bell Hooks, mas eu preciso citar Marianne, que é meu autor original, é o realmente que teve a ideia. Então, eu vou colocar a minha citação, né, o que eu quero colocar. Eu posso colocar de acordo com Marianne, que Marianne é minha autora principal, né, é quem falou, o ano, a PUD, que é o citado por, e eu boto hooks. Ou seja, eu vou colocar primeiro o meu autor principal, o ano, né, se for no começo da citação, o APUD, e vou colocar de onde eu estou tirando essa informação. No caso, eu estou tirando essa informação aqui de hooks, 2021, página 152. E aí eu vou deixar esse link e vou deixar outros links para vocês aqui, que tem aqui onde você colocar em cada situação, se é no início de frase, se é no final de frase, se é uma citação direta, mas aí, no caso, você pode estar colocando. Não tem mínimo, Carla, não tem mínimo de APUD, mas aí eu acho que é um consenso a gente não só utilizar de outras obras. Se você não conseguir realmente ter acesso à obra original, aí a gente pode colocar, mas é bom a gente ter os autores originais também. Deixa eu trazer aqui para vocês só relembrar o calendário das entregas, tá? A V1 ela já está disponível para entrega, né? Vocês têm até o dia 23/3 para entregar essa primeira parte, que é o projeto, tá? Já já eu abro novamente para a gente dar uma olhada nas etapas do projeto. E a V2, ela fica disponível para entrega a partir do dia 17/4, 17 de abril, e vai até 18/5. Ou seja, você não precisa esperar depois dos 6 meses para poder entregar. Então, a partir do dia 17/4, se você já finalizou o seu projeto, no caso, seu relatório, você pode já estar entregando lá. Ele vai estar disponível a entrega para vocês no Prova Fácil a partir do dia 17/4. É bom anotar essas datas para não perder. Lembrando que a AV1 até dia 23 agora do 3, no caso, semana que vem. Na próxima, isso, na segunda-feira. Milena, seu portal não está com acesso, não tem a opção de biblioteca? Eu posso pedir aí para o pessoal verificar. Só manda para mim um e-mail depois com o teu número de matrícula, que eu peço para o pessoal aqui verificar porque não está disponível. Lembrando que aquele é meu portal de professor, tá? Então vai estar diferente do de vocês, sim, é certo. E aí, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu abrir o projeto para a gente ir tirando algumas dúvidas.
Isso, a introdução a gente pede, a gente sugere que seja de uma página e realmente tem um cabeçalho, né? Na primeira página já toma conta da folha e pode passar. Pode passar. Se você tiver texto para escrever, você pode passar sim, não tem problema não. No caso, no mês, a gente sugere que seja no mínimo uma página, tá? Mas você pode passar. Agora, a gente também não vai fazer uma introdução de 3 páginas, né? Nem de 2 páginas completas. Geralmente, a introdução ela é um pouco mais curtinha mesmo, tá? Ela tende a ser mais resumida, ela não é tão longa. E aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês o modelo da proposta novamente, repassar os passos, as etapas, e caso vocês tenham dúvida no meio, enquanto eu vou apresentando, vocês podem abrir o microfone, tá? Caso não, eu já volto para olhar o chat. Aqui no projeto, como eu falei, o projeto, ele é um resumo do que você vai fazer, né? É o planejamento. Então, aqui no projeto, você já vai indicar para a gente qual é o título do projeto de vocês, que no caso vocês podem trocar, tá? Esse nome. Ou vocês podem só adaptar. Se vocês olharem lá no modelo, o modelo é aplicação de ferramentas de gestão para análise e melhoria organizacional, e aqui ele para. E aqui eu botei na empresa Alfa Tecnologia Limitada, porque é o que eu estou usando como exemplo, tá? Então, aqui na primeira página, na capa, a gente vai colocar o nome do nosso projeto, certo? E vai seguir para a identificação do projeto com os dados. Aqui, vocês vão colocar o dado da instituição, o nome da disciplina já tem preenchido e o curso. Vai preencher os dados dos docentes, que sou eu e a Vanderly. Né? O discente responsável, você vai colocar seu nome e sua matrícula. Lembrando que é individual, tá? Esse trabalho não pode ser feito em grupo, por mais que tenham 3, 4 pessoas que trabalhem na mesma empresa. Vocês podem fazer na mesma empresa, né? Que é a empresa que vocês atuam, porém, cada um vai escolher um problema e vai focar nesse problema, individualmente, né? A professora, minha empresa não tem problemas. Eu vou dizer que é mentira. Toda empresa tem problema, tá? Por menor que seja, não existe empresa perfeita que não tenha problema, só se for uma empresa fictícia. Lembrando que não pode ser empresa fictícia, tem que ser uma empresa real com CNPJ ativo, tá? Aí aqui na introdução, que eu acho que é a principal dúvida de vocês, né? A gente pede que seja no mínimo de uma página. Não tem problema de ser um pouco menor, tá? Agora não vamos trazer uma introdução com 2 parágrafos apenas. A gente precisa de que tenha um pouco mais, né? Seja um pouco mais embasado. No caso, Carla, ele ser menos de uma página não tem problema, não. Agora, assim, se for esses 2 parágrafos, né? Ele é um pouco pequeno, né? Eu recomendo você verificar, ler novamente, para ver que consegue agregar mais na introdução. Se na tua introdução eu já estou mostrando para o meu leitor o que é que ele vai encontrar, né, no meu relatório, o que é que meu trabalho se trata, certo? Milena, desculpa, eu não sei se é teu áudio. Carla está muito baixa também para você. Milena, caso eu não consiga esclarecer todas as suas dúvidas, você não consiga escutar agora, ou você vê na gravação, ou nesse mesmo chat, ou aqui no Teams, você pode mandar suas dúvidas, que aí ao longo da semana eu vou respondendo, tá? Não tem problema, não. E aí, só voltando aqui, na introdução, ele pede para a gente contextualizar, né, de acordo com a minha temática escolhida, do que vai tratar o meu projeto. Então, aqui na minha introdução do meu projeto, eu vou especificar ao longo do texto qual é a importância dessa minha pesquisa, né? Por que ela é importante? Eu vou contextualizar o cenário da prática profissional, qual é a empresa, onde é que eu estou situada, qual é o meu setor, né? Vou contextualizar o cenário da prática profissional também para o curso de administração, certo? Vou explicar brevemente
a organização que eu escolhi, né, que novamente pode ser uma empresa que você já trabalhe, pode ser uma empresa onde você é voluntária, tá? Pode ser uma empresa que você é estagiária, isso não tem problema. Pode ser uma empresa que você é dono também, contanto que vocês tragam para a gente, junto com esse projeto, as documentações comprobatórias de que a empresa é sua. Se você é MEI, você pode estar anexando junto a sua ficha do MEI, certo? A gente só precisa de algum documento que comprove que a empresa realmente é sua. E aí, aqui na introdução, eu já compartilhei com vocês, eu não sei se isso já subiu no ambiente virtual de vocês, mas posso estar compartilhando novamente. Eu trouxe um pequeno exemplo, tá? Isso aqui não seria um trabalho nota 10, mas aí para vocês conseguirem ter um norte, né, de mais ou menos como é que vocês podem estar desenvolvendo a introdução de vocês. E aqui na introdução eu começo falando que o presente projeto de prática profissional, ele vai ter como objetivo a aplicação da ferramenta estratégica em uma organização real. Eu posso já colocar aqui qual foi a ferramenta estratégica que eu escolhi, pode ser o Balanced Scorecard ou o 5W2H, visando a análise do seu desempenho e a proposição de melhorias nos processos administrativos. Veja aqui que na minha introdução eu já digo qual é o meu objetivo, tá? Eu já deixo claro ao meu leitor o meu objetivo com esta prática profissional, tá? E aí aqui eu sigo trazendo um conceito de prática profissional, né? A prática profissional no curso de administração é fundamentada para aproximar o estudante da realidade organizacional, possibilitando a articulação em teoria e prática, conforme defendido por Chavenato. Ou veja, aqui eu já trouxe a minha primeira citação. Eu trouxe o conceito de prática profissional e eu disse que foi que citou, porque não foi Vivian que disse que a prática profissional no curso de administração é fundamental para aproximar o estudante da realidade organizacional. Quem disse foi Chavenato. Então, sempre que eu citar algo que não foi meu, que não sou eu que estou dizendo, lembrar de colocar quem foi que disse, lembrar de incluir a citação. E aqui, como é uma citação indireta, coloco o nome do autor e o ano da publicação. No meu segundo parágrafo aqui, eu escolhi contextualizar a minha organização. Então, eu digo aqui que a organização escolhida para o desenvolvimento desse projeto foi a empresa Alfa Tecnologia Limitada, que ela é localizada no município de Recife, atuante no ramo de prestação de serviços, suporte técnico. Eu falo qual é o campo de atuação da empresa. Eu falo qual é a empresa, de onde ela é e qual é o campo de atuação. E coloco aqui também o meu público. Eu digo aqui que a empresa ela atende tanto pessoas físicas quanto pequenas empresas, oferecendo serviços de manutenção preventiva e corretiva. Aqui no meu terceiro parágrafo, eu trouxe um enfoque mais na ferramenta escolhida. Então, eu coloquei que diante de um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico, torna-se essencial que a organização adote ferramentas estratégicas que auxiliem a tomada de decisão. Veja, aqui foi um pensamento meu, mas pode ser que outros autores tenham esse mesmo pensamento, e se eu li isso de algum lugar, aqui eu deveria citar no final quem foi que disse isso, né? E aí, no acompanhamento de resultados e melhorias contínuas no processo, nesse contexto, a aplicação da ferramenta de gestão como Balanced Scorecard, que foi a ferramenta que eu escolhi para esse meu relatório modelo, né? Ele contribui para uma visão sistêmica do desempenho organizacional, alinhando os objetivos estratégicos e as ações operacionais. Aqui, eu deveria colocar aqui no final a citação. Eu deveria aqui a referência, no caso. Porque isso aqui não fui eu que disse, né? Não fui eu que disse que o Balance Scorecard contribui para uma visão sistêmica do desempenho organizacional. Alguém disse. Eu tenho que dizer quem foi que disse. Aqui deveria ter uma citação no final. Eita, perdão, gente. Ele desconectou a tela. Deixa eu voltar para cá. Pronto. E eu esse tempo todo falando. Desculpa, perdão. Então, só voltando aqui, só para a gente fechar a introdução,
Na introdução, eu comecei falando da importância da prática profissional, né, para a melhoria, na melhoria dos processos administrativos. No meu segundo parágrafo, eu contextualizei, né, a empresa escolhida. Eu falei um pouco sobre ela, de onde ela está localizada, o ramo que ela atua, quem é meu público-alvo. E aqui no terceiro parágrafo, eu falei sobre a ferramenta escolhida. Eu poderia ter embasado um pouco mais, eu poderia ter falado mais sobre o Balanced Scorecard, mas isso aí a gente deixa para o nosso relatório, né? Para o nosso referencial teórico. Aqui na introdução é só um gostinho, né, do que o leitor vai encontrar. E como o nosso trabalho ele é dividido em duas etapas, ele tem um projeto e ele tem um relatório, e o projeto é só um esboço do que eu vou encontrar no relatório, eu não preciso aprofundar tanto, tá? Então, para mim, aqui a introdução, ela tá ok, faltando algumas citações aqui, confesso, mas já seria satisfatória. Partindo aqui para a justificativa, deixa eu só rapidinho ver se tem alguma dúvida ainda sobre a introdução no chat. Isso, Carla. A pergunta da Carla é só auxiliar administrativo. No meu cargo, eu preciso colocar isso ou empregado. Não, você vai colocar auxiliar administrativo, você vai colocar o seu cargo, tá? Voltando aqui para a justificativa. Aqui na justificativa, eu vou justificar, né, a aplicação da minha ferramenta. Como a minha ferramenta aqui foi o Balanced Scorecard, eu vou justificar o porquê que eu estou utilizando nessa empresa que eu selecionei. E bem como também a forma da organização adotada na análise, e vou destacar a relevância da utilização do Balanced Scorecard na prática, né, na minha prática profissional e social. Assim como também colocar os possíveis impactos, né, nas dimensões sociais, culturais, ambientais, econômicas. E aí aqui a gente pede que tenha no máximo uma página. Aqui também a gente não vai se estender muito. E aí aqui na minha justificativa, ele já tem um textinho já pré-pronto no modelo de vocês. E aqui eu coloco que a escolha do BSC, né, como ferramenta de análise e intervenção organizacional, deve-se aí aqui eu conceituei o Balanced Scorecard. E por quê? Deve-se à sua capacidade de integrar indicadores financeiros e não financeiros, permitindo uma avaliação mais ampla e estratégica do desempenho da empresa. Segundo Kaplan, como eu disse, não fui eu que falei isso, segundo Kaplan e Norton, o BSC ele possibilita traduzir a estratégia organizacional em objetivos e indicadores, distribuídos em 4 perspectivas: financeira, cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento. Aqui eu conceituei, né, um pouco do que é o BSC e justifiquei a minha escolha, né? Aqui, eu justifiquei, eu acabei não lendo essa parte, eu já ia pular. Aqui eu estou explicando o porquê que eu escolhi BSC para essa empresa alfa. Alguma dúvida aqui na justificativa? Deixa eu só dar um ponto aqui. E aqui também na justificativa eu vou colocar quais são os meus impactos esperados. O que é que eu espero, né, ao final da aplicação do BSC, o que é que eu espero de resultado, né? E aí aqui eu posso colocar também na justificativa quais são os impactos esperados. Tudo bem até aqui, meninas? Eu vou considerar que sim. Vamos passar para o objetivo geral. Tá? No objetivo geral, ele é realmente geral. Aqui é um resumo. É meu objetivo amplo, né? E aí aqui, o meu objetivo nesse trabalho é realizar um diagnóstico organizacional utilizando o BSC, a fim de identificar a oportunidade de melhoria e propor ações que contribuam para o desempenho da organização analisada. Como é algo muito geral, vocês podem manter esse objetivo que está aqui. Não necessariamente vocês precisam trocar.
Vocês podem manter do jeito que está, só colocando, indicando qual é a ferramenta que vocês escolheram. Agora, aqui nos meus objetivos específicos é onde eu vou afunilar mais, né? Eu vou descrever em detalhes tudo aquilo que eu espero ao final da minha prática profissional, tá? E é aqui eu vou, como eu disse, eu vou afunilar. Meu objetivo específico é identificar o contexto organizacional, estrutura, processos, pontos fortes e oportunidades de melhoria. É selecionar e aplicar a ferramenta de BSC, que é o que eu vou fazer para o meu relatório, de gestão adequada ao cenário estudado, propor soluções viáveis e coerentes com a realidade da organização e avaliar os impactos potenciais econômicos, sociais, ambientais e ou tecnológicos. Vejam aqui que eu estou descrevendo tudo que eu quero fazer nesse meu projeto, tudo que eu espero, tudo que eu tenho de objetivo realmente, né? Quero identificar o contexto, que é aquela primeira parte inicial onde vocês vão fazer o diagnóstico, selecionar e aplicar a ferramenta, né, de gestão adequada. Então, de acordo com o meu diagnóstico inicial, eu vou escolher qual é a ferramenta que eu vou utilizar, BSC ou 5W2H, é propor soluções viáveis e coerentes com a realidade da organização, porque depois do diagnóstico feito, né, eu vou selecionar a ferramenta, de acordo com a minha ferramenta, eu vou fazer meu plano de ação, né, e a partir do meu plano de ação, eu vou propor soluções viáveis e coerentes com a realidade da organização. E aqui, avaliar os impactos potenciais econômicos e sociais, ambientais e ou tecnológicos. Eu já fiz meu diagnóstico, selecionei minha ferramenta, eu já propus lá no meu plano de ação as soluções viáveis para solucionar aquele meu problema. E no final de tudo, eu vou coletar todos esses dados, avaliar os impactos potenciais econômicos, sociais, ambientais e ou tecnológicos. Ou seja, ele dá um roteiro aqui no meu objetivo específico. Professora, eu posso mudar esse objetivo específico? Vocês podem. Se o objetivo de vocês vai além do que está aqui, vocês podem estar acrescentando ou tirando um e colocando o outro, ou mudando, né? Se o objetivo foge um pouco disso, mas não tanto, vocês podem estar colocando com as palavras de vocês, não tem problema, tá? Lembrando que no nosso modelo já tem essa parte pré-preenchida. Ok? Vamos para o meu ponto 5, minha caracterização da organização. Aqui nesse meu ponto 5, eu vou apresentar os dados sobre a empresa na qual eu estou desenvolvendo meu projeto, tá? E aqui eu vou dizer qual é o local, vou dizer qual é a minha empresa, né? Qual é o local que ela está localizada, qual é o ramo, os produtos ou serviços que eu estou oferecendo, né? Quais são as características do local de execução, trazendo sempre dados sobre região e a importância de estudo. E aí a gente aqui também limita a uma página no máximo, tá? E aqui na minha caracterização eu comecei falando da empresa Alfa, né? Que ela está localizada no município de Recife, capital do estado de Pernambuco, uma região caracterizada por forte presença de micro e pequenas empresas no setor de serviços. Coloco aqui o ano da fundação da empresa, então vocês vão pegar o histórico da empresa onde vocês atuam, certo? A organização atua no ramo de tecnologia da informação, oferecendo serviços de manutenção em computadores, formatação, eu vou colocar aqui toda aquela minha área de atuação. Eu posso colocar aqui também, né, os dados de pessoal mesmo. Coloquei a empresa, ela tem 5 colaboradores, posso destrinchar quem são esses colaboradores ou setores. Vai depender muito da empresa onde vocês estão inseridos. Se uma empresa muito grande, fica inviável a gente colocar esse tipo de informação. Vocês podem, talvez, assim, chutar que a empresa tem aproximadamente 150 funcionários, porque a gente traz o dado, mas a gente não destrincha tanto. Porque imagine a gente colocar, a empresa tem 150 funcionários, tem 5 analistas, 3 gerentes, e aí, se você for destrinchar tudo até esses 150, vai ficar algo muito cansativo e extenso também, né? Eu vou colocar aqui também meu público-alvo. Qual é o público-alvo da minha empresa? Minha empresa, ela tem como público-alvo outras empresas, é pessoa física, né? Quem é meu público-alvo? Eu posso destrinchar aqui em detalhes também quem é meu público-alvo, né? Meu público-alvo, ele é composto majoritariamente por mulheres entre 30 e 45 anos, dependendo do produto que eu vendo e do meu serviço.
E é que o meu público-alvo é composto principalmente por pequenos empreendedores e usuários domésticos, que buscam soluções rápidas e de baixo custo para os problemas tecnológicos. E aqui eu vou colocar também o porquê que meu estudo é relevante, tá? E aí o estudo é relevante, pois a organização ela apresenta um crescimento na demanda, mas ainda possui uma gestão um pouco estruturada, com ausência de indicadores formais de desempenho e planejamento estratégico. Dessa forma, a aplicação de ferramenta de gestão, eu posso destrinchar aqui com a minha ferramenta de gestão, posso repetir aqui no BSC, poderá contribuir para a profissionalização da administração e melhoria dos resultados. Vocês conseguiram captar o que a gente precisa colocar aqui na caracterização da organização? A gente vai fazer um resumo da empresa, a gente vai trazer um pouco do histórico da empresa, quem é o público-alvo, onde a gente está localizado, o que é que eu estou oferecendo para o meu público, certo? E o meu referencial teórico, aqui ele é um pouco mais extenso, tá? Aqui a gente precisa de um pouco mais de dedicação. A gente pede que tenha aproximadamente 3 páginas. Professora, mas eu acho que 3 páginas é muita coisa, eu não vou conseguir escrever. Minha gente, quando vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que vocês vão ter assunto para colocar. Porque aqui no meu referencial teórico, eu vou apresentar a ferramenta que eu escolhi, eu vou conceituar o BSC, e aí isso já traz um pouco de informação, né? Eu vou trazer também os conceitos de gestão estratégica, os conceitos da minha ferramenta utilizada, quem são os principais autores que falam, né? Que defendem a aplicação dessa ferramenta que eu escolhi, a importância de utilizar essa ferramenta no contexto empresarial. Ou seja, a gente tem tanta coisa para falar, vocês vão ver que 3 páginas, até 3 páginas é muito fácil de atingir, tá? E sempre de acordo com o BSC. Aqui no meu exemplo eu não trouxe nada muito extenso, né? Até porque aqui é para vocês terem um norte e não utilizarem realmente como trabalho, tá? E aí aqui eu começo falando sobre, né, o conceito da minha gestão estratégica, né? Lembrando das referências sempre. Falo também de Potter, que é um dos principais autores, né? E falo que ele destaca a competitividade organizacional e tudo que ele fala. No meu terceiro parágrafo, eu trouxe um pouco sobre o Balance Scorecard, que foi a ferramenta que eu escolhi. Também, novamente, trazendo os autores, porque, novamente, não foi Vivian que disse que o Balance Scorecard foi desenvolvido por Kaplan, nem o que é que ela organiza, como ela organiza, né? Trouxe aqui também um pouco sobre a perspectiva financeira, né, e econômica da minha organização, vou falar um pouco. E eu trouxe mais o quê? Eu trouxe também falando um pouco sobre os indicadores de desempenho. Eu trouxe aqui Duker para poder fechar o nosso referencial teórico. Tá curto, tá? Isso aqui não é o mínimo esperado. Um trabalho excelente, a gente exige um pouco mais de dedicação, um pouco mais de embasamento, tá? Aqui eu não tenho embasamento teórico suficiente para justificar, mas já também serve como um norte para vocês, mais ou menos como a gente pode traçar um roteiro das informações. Se vocês olharem no modelo de vocês também, lá no ambiente virtual, ele tem também já um roteirinho, ele pede para conceituar a gestão estratégica, as ferramentas, os autores, ele já tem já um roteiro para vocês se basearem na hora da construção do referencial teórico de vocês. E aí eu construí meu referencial teórico, eu vou para a minha metodologia de estudo. Na minha metodologia, eu vou descrever qual vai ser a metodologia utilizada nesse meu estudo, né? Vou descrever se vai ser um estudo com fontes secundárias, se são com fontes primárias, se isso vai ser com dado público, se vou ter entrevista, se vou ter questionário, se minha abordagem ela vai ser qualitativa, se ela vai ser quantitativa. Na última aula eu falei um pouco sobre isso, né? Se ainda houver dúvidas, vocês podem estar falando comigo, que aí na nossa próxima aula, na quinta aula, eu volto um pouco nos conceitos e um pouco mais dessa parte de metodologia científica propriamente dita, tá? E aí aqui, ele não tem limitação de páginas, tá? Eu vou colocar tudo que eu vou realizar. E aí aqui na minha metodologia de estudo, eu coloquei que esse estudo, ele caracteriza como uma pesquisa qualitativa
de natureza descritiva e exploratória. Por que é qualitativa? Provavelmente aqui eu utilizei dados, né, numéricos, né? Eu utilizei dados que eu consiga contar, que eu consiga agrupar. Não são respostas subjetivas. Eu provavelmente trabalhei com um questionário já estruturado, né, para fazer a minha tabulação. E aí aqui eu informei que serão utilizados dados primários, obtidos por meio de entrevista aqui, ó, semi-estruturadas com o gestor da empresa, e dados secundários provenientes dos documentos internos, como relatórios financeiros, registros operacionais. Então, aqui eu vou utilizar dados, informação que eu consiga contar, mensurar. Se eu usasse entrevistas de vídeo para saber a percepção de alguém, né, dos meus entrevistados, aí seria uma abordagem qualitativa. Porque aqui eu não conseguiria, eu não estou fazendo perguntas objetivas, né, para buscar esse tipo de dado numérico. Aqui eu estaria perguntando sobre a percepção de cada um, e isso é subjetivo. Então, eu ia ter que fazer uma análise, uma leitura, né, de todas essas minhas respostas para poder chegar num consenso, num parecer. Estou vendo, é qualitativo, eu não estou quantificando, certo? E aqui a minha coleta de dados, ela é realizada por meio de observação direta, análise documental e aplicação no roteiro de entrevista. Análise de dados eu vou fazer de forma interpretativa, buscando relacionar os meus achados empíricos com o referencial teórico apresentado. Então, aqui, né, eu vou pegar os meus dados, né, vou interpretar os dados que eu coletei e vou relacionar ele com os meus achados empíricos, né, dos meus achados, do que eu tive de resultado com o meu referencial teórico, que é a base que eu estou usando para desenvolver o meu trabalho. Aqui no cronograma, né? Aqui no cronograma é a parte mais fácil de preencher. Né? Aqui a gente vai elencar cada atividade que eu planejei, né, por etapas, e vou marcar qual é o período que eu estou fazendo cada uma delas. Então, nesse meu projeto, minha primeira etapa é fazer um levantamento das informações e o diagnóstico situacional da minha empresa, tá? E eu escolhi que ia fazer isso em janeiro. No meu planejamento, eu separei janeiro para estar fazendo apenas esse levantamento. Usei janeiro todo. Em fevereiro, eu vou aplicar a ferramenta escolhida. Então, aqui, ó, eu já fiz o meu levantamento, meu diagnóstico. Agora eu vou botar a mão na massa. Eu vou aplicar, de fato, aquela minha ferramenta escolhida. E aí eu utilizei fevereiro para essa aplicação, né, do BSC, na criação do meu plano de ação, tá? Fiz meu plano de ação, estou seguindo minhas etapas. No meu terceiro ponto, eu coloquei que é a minha análise de dados. Então, vou colher tudo aquilo que eu tenho de dado, analisar, e usei também março todo. Ah, professora, mas eu não comecei o meu em janeiro. Não tem problema. Se eu comecei agora em março, eu vou marcar que em março eu fiz o meu levantamento. Se em março também eu fiz a minha aplicação da ferramenta, eu vou marcar também em março. Né? Em março eu fiz a minha aplicação. Ah, em março eu consegui também, como foi um mês tranquilo, eu consegui fazer análise de dados também. Em março eu posso colocar também. Em março eu tive tempo suficiente para fazer a minha análise de dados, né? E aí depois que eu fiz a minha análise de dados, eu vou escrever a minha discussão dos achados. Eu vou analisar, né, tudo que eu consegui encontrar de acordo com a minha análise de dados. E aí para isso eu escolhi abril. Eu tenho até junho, né, para entregar. Na verdade, a gente não tem nem até junho, tá? A gente tem até 18/5 para entregar. Então, aqui junho já não entra no meu cronograma. Eu tenho até 18 de maio. Então, meu cronograma ele termina aqui em maio. Então, em maio também eu já escrevi aqui no meu relatório minhas possíveis soluções e recomendações e a minha consolidação e apresentação dos resultados. Posso fechar tudo aqui em maio. Pronto, o cronograma é mais fácil. Vocês só precisam realmente parar, pensar, colocar no papel, né, tudo que vocês estão planejando fazer, quais são as etapas, né?
e pensar se o tempo que eu vou desprender a cada ação será suficiente. Se eu ver que é viável, eu vou preenchendo aqui no meu cronograma. E as minhas referências bibliográficas, né, conforme a BNT, eu vou colocar tudo que eu usei como referência. Então, se eu usei Kaplan, Chavenato, Dunker, Massimiano, Potter, eu vou colocar tudo aqui de acordo com a BNT. Então, eu citei, coloco. Eu li e trouxe para o meu trabalho de referência, tem que estar aqui em referência bibliográfica também, tá? No material da última aula, eu coloquei um material explicando como é que a gente faz cada tipo de citação. Porque se eu cito um livro, eu tenho uma forma de colocar aqui conforme a BNT. Se for um periódico, a citação também, a ordem das informações ela é diferente. Se for um site da internet, eu tenho também uma forma. Se for artigos digitais, eu tenho link desses arquivos digitais. Eu também tenho uma outra forma de estar citando. Então, dependendo da obra que eu utilizei, né, do material que eu utilizei, eu tenho uma forma diferente de expor as informações, certo? Então, recomendo vocês voltarem na última aula, né, olharem lá o material disponível para ver a forma correta de cada citação. Ah, professora, não estou querendo olhar no AVA. Nada não. A gente acha muito fácil no Google e vocês têm também no material de vocês complementar, né, que é no livro de metodologia científica, as formas corretas de utilizar a ABNT, principalmente nessa parte aqui de referência, tá? Finalizei meu projeto, eu vou assinar e o meu gestor direto vai assinar também. Lembrando que, eu sempre reforço em todas as aulas, tem que ter ambas as assinaturas, tá? Pode ser Gov, pode ser do Adobe, pode ser, e vou imprimir, meu líder direto vai assinar e eu vou escanear novamente depois, e só para depositar lá no Prova Fácil, não tem problema. Só não pode assinatura copiada e colada, assinatura, essas digitais que não têm validade, que eu tirei, escrevi no papel, tirei foto, colei, não é válida. Nem sua, nem do líder direto, não é aceito, tá? O sistema, ele não computa. Ah, professora, mas eu sou MEI. Não tem problema. A gente tem um espaço para você que é MEI, né? Então, você, em vez de assinar aqui, em discente responsável, e colocar a assinatura do líder, se você é seu próprio chefe, você só vai assinar aqui como MEI. Aqui, você assinando aqui embaixo, eu já entendo que você é aluno e MEI. Não tem problema. Lembrando que quem é MEI precisa apresentar documentação comprobatória, certo? E outro lembrete aqui importante, né, que seria já no relatório, é lembrar que a atividade de prática profissional, ela tem que ter no mínimo 40 horas. Ou seja, é no mínimo 40 horas dedicado a essa prática. E como é que a gente comprova isso? No nosso formulário de presença, tá? Então, sempre que eu tiver um tempo para disponibilizar, eu vou colocar lá no meu formulário o dia, o horário, vou assinar, né? E no final, o meu líder direto precisa assinar também. Os documentos é obrigatório sem assinatura não é válida. Então, a gente tem que pegar, coletar a assinatura, tanto a dos participantes, do líder direto, tanto na proposta do projeto, quanto no relatório, tá? Lembrando sempre, eu já vi muita gente reprovar na disciplina pela falta de coleta, tá? Lembrando novamente, essa disciplina não tem final. Então, vocês precisam garantir uma nota boa, suficiente, no projeto e no relatório, tá? Não tem recuperação, não tem final, certo? Então, muito importante ter atenção nesses pontos. Milena, eu vou colocar aqui meu e-mail. Eu acho que ela foi entregue, mas ela ainda não está corrigida. Eu vou colocar aqui meu e-mail mudou, tá, gente? Eu passei por uma pequena mudança aqui no meu e-mail. Manda para mim teus dados para a gente verificar se realmente foi entregue, né? Ou se não foi entregue. E se não está disponível o envio e não foi entregue, para a gente solicitar a equipe de provas para verificar, tá? Deixa eu só colocar aqui no chat. Eu acho que foi certo sim. Carla, tem ainda dúvidas de metodologia? Se você quiser elencar para mim, pode ser nesse chat ou no chat privado,
quais são as dúvidas sobre a utilização da metodologia científica. Eu posso trazer, posso responder lá, ou aqui também, e posso trazer também, se for um tema que ainda gera muita dúvida, na próxima aula eu posso voltar um pouco nesse tema para a gente tirar todas as dúvidas, tá, gente? O objetivo é vocês saírem daqui sem dúvidas. E é isso. Essas são as etapas obrigatórias, né, do projeto de modelo, do modelo de projeto, né? A primeira fase do trabalho. Ela é mais simples, tá? Vocês vão precisar se dedicar um pouco mais para o relatório. O relatório ele é um pouco mais extenso, ele vai exigir mais um pouco de vocês, porque é onde a gente vai colocar tudo que foi desenvolvido na prática. Então, vocês vão precisar dedicar um pouco mais de tempo, tanto na prática, para atingir as 40 horas, quanto na escrita também, tá? E deixa eu ver só se tem aqui mais alguma observação importante para a gente não esquecer. Lembrando, plágio, tá? Um trabalho que tiver plágio, ele é zerado, tá? A gente não permite plágio. Assinatura colada e copiada também não pode, né? Nas fotos, no relatório de vocês vão precisar trazer evidências, tá? As fotos, ele junto com o formulário lá de presença, ele vai comprovar que vocês efetivamente estiveram, né, realizaram a prática. As fotos, elas precisam ser reais, tá? Não podem ser fotos geradas em inteligência artificial. Então, cuidar e lembrar, né, de registrar para a gente estar colocando lá nos nossos anexos. Lembrando também que a empresa tem que ser uma empresa verdadeira, com CNPJ e CNPJ ativo. Não pode ser uma empresa fictícia, porque uma empresa fictícia a gente não tem problemas. O que eu vou trazer de problemas de uma empresa fictícia, né? E toda empresa tem problemas. Pode ser um problema pequeno, mas tem problemas. Então, vocês precisam fazer a análise da empresa que vocês estão inseridas, ver um problema que vocês conseguem traçar um plano de ação que é viável de resolver, tá? Vamos também trazer problemas externos. Por exemplo, eu trouxe para... Teve uma aluna de uma turma anterior que tinha uma empresa, ela trabalhava numa ONG que ela era de licitação, se eu não me engano, né? Tinha licitações. E aí eles não ganhavam a licitação porque eles não tinham um aval do governo para algum tipo de documentação. E ela queria melhorar isso, eles não conseguiam participar de pregões porque não tinha esse documento. Só que ela não conseguia resolver esse problema porque não era um problema da empresa, era o problema da instituição, né, pública, que não conseguia, não estava podendo disponibilizar a documentação que eles precisavam para participar dos pregões. Então, como é que eu vou fazer um plano de ação para tentar resolver algo que a gente não consegue, que não depende da empresa, dos envolvidos, depende de fatores externos. Então, vocês precisam trazer um olhar para algo que seja possível de resolver, que seja de responsabilidade da empresa. Vocês não podem trazer coisas que vocês não conseguem resolver, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu já falei das 40 horas, que eu também é um item obrigatório. Se for MEI, precisa trazer um documento que comprove, e aí vocês anexam. Na verdade, eu estou na dúvida agora. Eu não lembro se vocês vão anexar junto aqui do modelo de proposta. No semestre passado a gente colocava junto, né? A mesma entrega. Só que como agora está no Prova Fácil, eu não sei se no Prova Fácil a gente tem um campo específico para colocar essa comprovação. Eu acredito que não. Eu acredito que ainda esteja integrado, mas eu vou tirar essa dúvida para trazer para vocês. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver, eu acho que os pontos importantes estão aqui. Na próxima aula eu vou focar mais na segunda etapa, e aí se a gente tiver ainda alguma dúvida aqui no projeto, a gente volta e conversa novamente, tá? Eu reforcei aqui o projeto porque é o que entrega está próximo, né? Daqui a menos de 2 semanas finaliza o prazo para entrega. Então, quem não fez, é importante correr. Essa parte é mais tranquila, né? A parte mais de planejamento. Então, se atentem ao prazo, não deixem para a última hora, não, tá? Novamente, não tem recuperação. E aí, vocês já estão no final do curso, vocês reprovarem,
no final do curso, numa disciplina que, teoricamente, ela tem um tempo maior de execução, né? Aí exige planejamento. É isso, Milena. Mais alguma dúvida? Então, vou encerrar por aqui. Eu coloquei meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo no e-mail. Vocês podem estar falando comigo também nesse chat. Vocês podem estar me chamando no privado no Teams também, não tem problema, tá? Fiquem aí à vontade. O meu objetivo é que vocês consigam entregar um trabalho de excelência, não deixar dúvidas nenhuma. Até porque isso aqui, vocês não têm TCC, né? Ele é um pequeno esboço de um trabalho acadêmico. Ele está um pouco diferente pela organização do modelo de prática, mas as informações em si, eles são muito parecidos com o que se exige, né, nesses projetos de pesquisa acadêmica. E eu não sei se aqui alguém quer ser pesquisadora, né, mas quem não está habituado a esse tipo de escrita científica e quer, né, começar ser pesquisador é um bom caminho, tá? Então é bom se dedicar realmente e executar o projeto certinho. É isso, meninas. Muito obrigada, de verdade, pela participação de vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. E aí, a nossa próxima aula, deixa eu só voltar aqui. Nossa próxima aula, eu acho que é 23. Dia 20. Nossa próxima aula é dia 20, né? 3 dias antes de encerrar o prazo da entrega da V1. Então, a gente se encontra agora dia 23. E aí, caso necessário, a gente faz mais umas lives para tirar dúvidas. Talvez nos horários mais estratégicos, porque aí a gente tem a participação de mais alunos, tá? Mas, novamente, fiquem aí à vontade para mandar e-mail, Teams, tá certo? Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde.